Então, bom dia a todos. É muito bom voltar sempre ao Ceará e, especificamente, vim a esta igreja que eu não conhecia, só de ouvir falar, agora eu posso ver com os meus próprios olhos. E aqui também encontrar pessoas que conheci no passado, né, em outras épocas que nós morávamos aqui. Então, é muito bom perceber como Deus tem usado a vida de vocês e que vocês têm permanecido fiéis à palavra de Deus. Então, eu vou começar aqui falando um pouco sobre o nosso ministério ali no Rio Grande do Sul. Eu queria só ver aqui com vocês quem daqui já ouviu falar de alguma forma do nosso projeto missionário no Rio Grande do Sul. Então, vocês. Que quando a gente vem dar relatório, ainda vem outras pessoas fiscalizar para ver se a gente está mentindo ou não, sabe? Então eles vieram aqui para... Então o nosso tema tem sido esse, tornando o teu caminho conhecido no sul do Brasil. Essa é a nossa família. Como já foi falado, meu nome é Diego. Minha esposa Vanessa, ela saiu com as crianças ali agora. Nós somos casados há 12 anos, completamos 12 anos de casado agora dia 6 de janeiro. E nós temos um ciarucho, que é o Noah. Ele tem, inclusive bem aqui nessa rua, eu descobri que o nome da rua é Noé Freitas. Né? Então, o nome do meu filho é Noah Freitas, então é quase a mesma coisa, estamos quase da mesma... Né? Isso quer dizer que nós estamos nos unindo mais ainda. Né? Noah tem 5 anos, a Júlia, ele é um ciarucho, como eu disse, nasceu no Ceará, mas com 2 meses foi lá para o Rio Grande do Sul. Hoje ele já me corrige, né? Do jeito de falar, eu vou falar Gustavo, ele fala, não papai, não é Gustavo, é Gustavo. Então... ele já diz que eu estou errado no meu português. Ali tem a Júlia, ela já é gaúcha, nasceu lá no Rio Grande do Sul. Ela tem 4 anos e essa é a nossa família ali servindo no Rio Grande do Sul. Nós estamos completando 5 anos ali no Rio Grande do Sul, agora dia 9 de fevereiro. Então, celebrem conosco, certo? Essa data, dia 9 de fevereiro, lembrem de orar por nossa família. Até ano passado, nós estávamos servindo em 3 frentes missionárias, além da nossa família, obviamente, né? Que também é um ministério constante enquanto nós estamos vivendo aqui. Então, nós trabalhávamos na cidade de Sapiranga, na cidade de Dois Irmãos, onde eu moro atualmente, e sempre morei, obviamente, desde que cheguei no Sul, e também no seminário. Nós trabalhamos nessas 3 frentes, Sapiranga, Dois Irmãos e no Seminário Bíblico do Sul. Mas nós resolvemos, desde agosto, mais ou menos, ou desde julho do ano passado, nós estamos fazendo a transição da igreja de Sapiranga. A igreja de Sapiranga hoje já tem o prédio construído, já tem uma liderança formada, o primeiro pastor treinado, né, que se formou no Seminário Bíblico do Sul. Hoje ele compõe o conselho pastoral lá na cidade de Sapiranga. Mas ali ainda temos 2 missionários que estão fazendo o processo de consolidação desta igreja. Contudo, a igreja ela já tem crescido e tem tido liderança suficiente para continuar sem a minha presença, sem a presença da minha família. Então, isso aconteceu também, a decisão de sair de Sapiranga completamente, devido à demanda de trabalhos também na cidade de Dois Irmãos. Então, nós passamos esses primeiros 5 anos trabalhando tanto em Sapiranga como também em Dois Irmãos. A igreja de Sapiranga ela acabou se desenvolvendo um pouco mais rápido, porque já existia pequenos grupos de irmãos ali. Então, quando nós nos mudamos para o prédio que foi construído, no tempo que nós estamos lá, então a quantidade de pessoas dobraram, mas também pessoas maduras na fé chegaram. Temos pessoas que estão no seminário, se capacitando para servir na igreja local, mas também para ser enviado para outros lugares. Então, Sapiranga, eu digo para todos tenho dito para todos que o ciclo ali na cidade de Sapiranga se encerrou. Nosso trabalho como missionário na cidade de Sapiranga, ela teve um fim. E para nossa alegria e para a glória de Deus, foi um fim muito bom, porque a igreja está ali plantada. Ela está agora no processo de consolidação. Nós trabalhamos também como diretor e professor do Seminário Bíblico do Sul. Ele fica na cidade de Novo Hamburgo, fica bem perto de Dois Irmãos.
e nós estamos formando a segunda turma de alunos lá no Seminário Bíblico do Sul. O seminário começou em 2017, eu não estava presente ali, nós chegamos em 2019, lá no Rio Grande do Sul, e formamos a primeira turma já na minha diretoria, e agora vamos formar a segunda turma, e temos uma turma já em andamento com 9 alunos. Então, isso tem sido um motivo de muito louvor, porque nós temos capacitado pessoas para servir nas suas igrejas locais. Orem por isso, porque à medida que a quantidade de igrejas vão surgindo, a quantidade de pessoas vão conhecendo ao Senhor Jesus, há uma necessidade de líderes treinados, pessoas capacitadas para poder ajudar aqueles irmãos. Ali do lado, você tem uma classe de aconselhamento bíblico. O seminário ele tem feito uma parceria com a OIC, né, é uma associação que trabalha com aconselhamento bíblico, e ali está acontecendo um módulo especial, tem várias pessoas interessadas, e surgiu uma proposta de um mestrado por meio dessa organização para o nosso seminário. Então esteja orando, porque queremos implementar esse mestrado de aconselhamento bíblico a partir do próximo ano, né, se Deus assim permitir. Mas falando mais especificamente, demorando um pouco mais, falando do trabalho em Dois Irmãos. Então nós começamos em Dois Irmãos com... Na verdade eu não comecei o trabalho, mas havia já um trabalho anterior, né, que o missionário e o pastor Randall e Cíntia já desenvolvia ali. Mas quando chegamos tínhamos uma família e tínhamos uma casa que nos reunimos ali em 2019, e aí começamos a ter esses estudos até conseguirmos alugar o nosso prédio, que é esse prédio aí. E ano passado, em 2023, nós conseguimos fazer a primeira assembleia dos membros fundadores. Então essa foto aí representa pelo menos uma parte dos 30 membros que fundaram, que são representantes como membros fundadores da igreja. Isso foi em março de 2023, né? Então, em março de 2023 nós tivemos, em fevereiro de 2023 nós tivemos essa assembleia. Em março nós completamos um ano de igreja, fizemos o aniversário da igreja de Dois Irmãos, e assim continuamos durante o ano de 2023 realizando trabalhos ali. Por exemplo, em abril nós realizamos o primeiro batismo de Dois Irmãos, de 5 irmãos, em 2020. Eu acho que não foi o primeiro batismo, né? Eu acho que o Lerman foi o primeiro batismo. Então foi o segundo batismo, porque o primeiro batismo foi... já obrigado, porque eu já menti em várias outras igrejas esses dias. Então foi em 2022 teve o primeiro batismo, esse é o segundo batismo em 2023, teve mais 5 pessoas, e em novembro, não de 2024... mas agora em novembro de 2023 nós tivemos o batismo de mais de 10 pessoas. Então, a igreja, pela graça dele, tem crescido e a chuva está vindo, né? Com a graça de Deus, ela vem desde sexta-feira, né? Desde terça? Então, desde muito tempo, era para ter vindo muito. Então, nós tivemos o batismo dessas 10 pessoas e todas as pessoas perguntam: pastor, a água é fria, é muito frio lá? Eu posso dizer para vocês com certeza por essa foto. É muito frio, tá? Toda vez que eu chego... Uau, vai chover um pouco. Então, é um pouco frio, tá? Mas eu vou lhe dizer, entre esse calor e o frio, eu estou desejando chegar lá e mergulhar de cabeça na piscina. Certo? Também tivemos aulas de membresia. Temos alguns irmãos que vão se tornar membros agora no final de março, então esteja orando por isso. Temos desenvolvido alguns ministérios, como ministério com crianças, temos desenvolvido ministério com mulheres, temos desenvolvimento também de ministério com homens. E algo interessante que começou esse ano com outro missionário que está nos ajudando, está fazendo um tempo lá para poder ir plantar igreja lá numa outra cidade chamada Igrejinha, é o ministério com jovens. Se você prestar atenção aqui, essa aqui é a igreja de Sapiranga, aqui é o missionário Joel, que tem nos ajudado no conselho pastoral, inclusive ele está pregando lá em Dois Irmãos agora.
Vocês querem que eu pare um pouquinho para vocês? Ou tá tudo ok? É porque para mim eu tô achando que isso aqui vai voar. Hã? Tá fixo, né? Então quem pode voar é a gente, né? Então aqui é uma conferência. Aqui eu acho que tem o MOB, né? É um MOB, que é o dos jovens. Então ele está tomando frente de algo que, pelo menos dos 5 anos que eu estou lá, nunca teve. Então a gente conseguiu reunir várias igrejas com vários jovens de várias regiões, até de Porto Alegre, que fica um pouco distante. E aqui teve cerca de 100 jovens aqui, pela primeira vez unidos, assim, pelo menos até então, quando eu estou ali. Foi algo muito marcante, esse ministério de jovens que tem crescido bastante ali na cidade de Dois Irmãos. Aqui, nós tivemos cerca de, eu não lembro se era 50 ou se era 60 pessoas aqui. Aqui não são jovens crentes. Havia um grupo de americanos que estavam fazendo uma viagem missionária. Nós fizemos uma ação nas escolas e convidamos para uma sexta-feira para ter uma noite de jogos, uma noite de interação. Então aqui, vamos dizer que 80% das pessoas não conheciam o Senhor Jesus. Jovens que pela primeira vez entraram aqui no prédio da igreja, tiveram um relacionamento com pessoas que conhecem o Senhor e tiveram a possibilidade de nos conhecer um pouco mais de perto. Então é um ministério que nós pensamos que vai poder dar muitos frutos a longo prazo. Por quê? Porque nós ainda continuamos também tentando fazer ou realizar ministérios dentro das escolas. Também aí foi a ação do grupo, né, que veio, e aí a gente conseguiu entrar nas escolas do estado e por algum momento ali testemunhar com a vida sobre quem é Jesus ou quem nós somos. E por isso a nossa igreja tem sido bastante conhecida, né, na cidade, porque a gente tem conseguido fazer contatos, gerar relacionamentos para poder pregar o evangelho. Além disso, nós temos aqui, eu não sei se vocês gostam de fazer isso, mas lá nós gostamos de comer, morar, né? Então, é igual aqui, eu não sei se é igual, mas lá é muito bom. E aí nós temos feito esse ministério, eu tenho chamado de Ministério de Comunhão, mas são ministérios como aniversariantes do mês. Nós comemoramos os aniversários do mês das pessoas, numa quarta-feira do mês. Nós temos noite de jogos, que tanto serve para gerar novos relacionamentos, mas também para desenvolver relacionamentos. E esses eventos têm sido muito importantes para poder conhecer as pessoas, poder convidar outras pessoas que nunca foram à igreja em tempo de culto, mas eles vão ali em tempos como esse, que eu tenho chamado de Ministério de Comunhão. Algumas outras coisas que temos realizado estrategicamente, não simplesmente para participar da cultura do gaúcho, mas também para, de alguma forma, podermos alcançá-los. E aqui foi a Noite do Gaúcho, que é muito forte em setembro, o mês do gaúcho. E aí nós resolvemos, naquele mês, fazer uma Noite do Gaúcho. Foi bem interessante, os irmãos compraram a ideia, se vestiram todos nos trajes gauchescos, e aí foram para lá, até a música foi com gaita, né? E aí esse senhor aqui, ele é vô desse rapaz aqui. Ele não estava com a gaita, ele nem é da nossa igreja, mas aí quando terminou o culto, ele tirou a gaita junto com o sobrinho, o neto dele, e começou a tocar, e pronto, começou a festa gaúcha aqui dentro. Né? Mas foi bem legal, assim, o pessoal tudo envolvido. Ali meu filho, Noah e Júlia, bem vestidos ali. Também tivemos que fazer uma comida típica de lá, que é o salchipão. É o famoso, eu já ia dizer o pão de lá, o carioquinha com linguiça toscana, né? Que no caso lá é cacetinho com salsichão, né? O nome do pão é cacetinho. Tá? Então tem sido muito bom para poder alcançar pessoas, para poder desenvolver relacionamentos e assim pregar o evangelho. Visitas, temos tentado desenvolver isso, aconselhamentos, estudos bíblicos. Ano passado nós tínhamos um estudo bíblico do lar. A gente chamava estudo bíblico do lar, mas na verdade era um estudo bíblico evangelístico, né?
que a ideia era pregar o evangelho e aí nós aproveitávamos as oportunidades. E nós também realizamos o nosso primeiro mês de missões nesse ano que se passou. E foi bem interessante, nós tivemos um mês, nós organizamos todo o prédio decorado com missões no Brasil, missões transculturais, missões... Aí pegamos as nossas 2 missões, porque são 2 missões trabalhando lá, a BWE e a BGFM, que é a minha. Colocamos todos os missionários que estavam lá no Brasil. Fizemos um leilão de artes, né? Foi bem interessante essa ideia. Os jovens desenharam nos quadros umas artes e tinha um leilão missionário. E aí cada irmão, pós do culto, poderia colocar um valor lá, e aí no final do mês ele poderia tirar aquele quadro e o dinheiro arrecadado ia ser para missões. Então foi bem interessante esse tempo de missões, ensinando a igreja desde o princípio a amar os nossos missionários. E nós fizemos um programa chamado Oferta de Fé, onde cada irmão se comprometia durante um ano com um valor que ele iria decidir. E tivemos uma surpresa muito grande, um valor que eu achei até interessante para o início. E o mais louvável, né? Porque isso começamos em junho, foi o mês missionário. Então, de julho até hoje, nós estamos 98% fiéis ao compromisso. Então, para mim, é um motivo de louvor, porque os irmãos estão compreendendo a responsabilidade de sustentar missionários, de participar na vida de missionários. Então, aí, no final do ano, pela segunda vez, nós realizamos também uma espécie de almoço de Natal. Aí foi um almoço de Natal, ano passado foi o jantar de Natal. E a ideia é ter um tempo mais refletindo sobre aquilo que Deus fez durante o ano, refletindo sobre o nascimento de Jesus e pensando como Deus realmente foi gracioso com as nossas vidas. Ano passado, inclusive, nesse evento, algumas famílias foram e permaneceram na nossa igreja, né? Então, isso também tem sido formas de gerar relacionamentos, e que é algo importante para o nosso ministério ali, em Dois Irmãos. E aqui é a nossa construção, né? Nós já estamos aqui um pouco adiantados assim, entre aspas, né? Assim que eu cheguei aqui, eu escutei o coração de alguns irmãos, né, do pastor, falando sobre o alvará, né? E nós sofremos o que vocês estão sofrendo aqui nesse momento, né? Eu disse... Olha, vocês estão quanto tempo? 7, 9 meses? Não, então falta mais um pouquinho para vocês segurar, que a gente esperou um ano, né? Então há esperança ainda, não acabou, né? Então, mas foi um tempo bem demorado para chegar até aí, mas Deus tem nos dado condições agora para poder dar continuidade. A ideia é que em agosto, julho, o prédio esteja pronto. Então esteja orando, né, pela construção, pelos recursos, né, que precisamos para terminar, inclusive, a construção do nosso prédio ali em Dois Irmãos. É um prédio que vai ser mais ou menos para 200 a 250 pessoas, né? Então, Deus tem nos abençoado com isso aqui. Então, orem também por nossa equipe, né? Aqui embaixo, eu tenho e aqui o Joel e a Mega. O Joel e a Mega, eles são missionários que estão ali de passagem, vamos dizer assim, porque eles estão se preparando definitivamente para ir para o campo onde Deus os chamou, que é a cidade de Igrejinha. Toda vez que ele diz que só vai passar um ano, eu digo para ele que é 5 anos, para ver se ele faz um meio termo, e aí ele fica 2 anos e meio, mais ou menos assim. Mas ele está indo para uma outra cidade de Igrejinha, que é no outro vale. É uma região importante também para a pregação do evangelho, porque não tem igrejas saudáveis. Hoje, inclusive, como eu disse, ele está lá para ministrar na igreja à noite. Orem também pelo Robin e Aline, né, que são missionários, eu não sei se agora mudou, mas são missionários curto prazo, mudou para médio, tem dado certo. Eles chegaram para mim, disseram que era curto prazo, que não sei o quê, aí a gente convidou ele para fazer parte do conselho e disse que ele tinha que ficar 15 anos. Ou seja, longo prazo, né? Já está médio prazo, então daqui a pouco, quem sabe, ele fica mais tempo. Tem nos abençoado também. E aqui o Randall e a Cíntia, que estão aqui, inclusive, coincidentemente, né, também têm trabalhado junto, formado essa equipe. Aqui em branco eu deixei de propósito. Por quê? Porque você pode fazer parte dessa equipe.
Talvez não como um missionário integral, mas talvez dedicando as suas férias, talvez dedicando uma semana, talvez dedicando o seu dom, né? Eu soube que aqui tem um dentista muito importante, né? Não sei onde é que ele está aqui, do meu lado, né? E lá no nosso prédio tem uma salinha do dentista, que eu disse, olha, vamos fazer essa salinha baseado no Dr. Alisson. Pronto, então, tudo que eu estou pensando lá é no Dr. Alisson. Quem sabe, né? E aí, então, você pode fazer parte dessa equipe. Tem outras pessoas que estão se preparando. A Lídia, se eu não me engano, veio aqui já recentemente, está levantando sustento. Foi fruto de uma viagem missionária para lá. Ela foi a primeira vez, agora foi uma segunda vez para passar mais tempo. Então, nós podemos também fazer viagens missionárias até o Rio Grande do Sul. Não é impossível, né? Você se programa e aí dá certo. A gente vê quais são os dons que vocês podem nos abençoar e por meio deles nós podemos fazer o nome de Deus conhecido lá no Rio Grande do Sul. Tá? Então, orem por isso, orem para que, quem sabe, você fazer parte da equipe por um tempo, por um longo tempo ou pelo resto da vida, né? Não estou querendo tirar ninguém daqui, viu, pastor? Mas nós precisamos falar de lá. Como você pode participar? Obviamente orando, né? Contribuindo, né? E indo, né? Tudo isso é um conjunto, obviamente, que faz parte, que é junto, não dá para fazer separado, né? Então você ora. À medida que você ora, Deus com certeza vai colocar o desejo de contribuir ou de movimentar pessoas para que contribuam. E indo, como eu já falei, ano passado nós tivemos, sei lá, acho que foram 7 grupos, né? E teve grupo brasileiro também, não teve só grupo de americanos. Isso nos alegra porque nós podemos fazer esse trabalho também, nós podemos ajudar outros trabalhos que estão iniciando, né? Isso não é um privilégio, né, só de pessoas norte-americanas ou de outro país. Nós podemos fazer isso também, tá? Então, vocês podem ir, como eu já falei. Aqui, pedidos de oração por nossa família, né, que Deus nos ajude a continuarmos firmes. Temos 2 filhos que precisam de muito cuidado, né, de ensino. A saúde, constantemente nós estamos doentes ali, talvez por causa do clima. Orem pelo crescimento da igreja de 2 irmãos. Nós vamos dedicar um tempo agora em discipulado, aconselhamentos bíblicos, para tentar fortalecer cada vez mais a nossa igreja. Ore pela construção do prédio, para os recursos, para que esse prédio realmente seja uma bênção para a cidade, né? E orem pelo avanço do evangelho no Rio Grande do Sul, né? Há uma necessidade muito grande. Eu não sei quantos já sabem, mas o sul do Brasil é uma das regiões menos evangelizadas do Brasil, né? Então, só para você ter ideia, a região que mais tem o índice de envolvimento com Umbanda, né, com religiões sincretistas, né? Então, orem por isso, é um povo perdido. A beleza do sul do Brasil é ofuscada pelo pecado a qual o povo vive. Sempre gosto de dizer isso. É muito bonito, a nossa cidade é linda, você vai lá e não vai querer voltar mais, mas não se enganem. O pecado das pessoas, elas deixam toda aquela cidade escura, feia, né? E nós precisamos tornar ela linda, né? Alegre. E isso só acontece com Jesus. Aqui eu vou colocar um QR Code aqui, onde você pode mirar o seu celular e aí vai ser enviado você vai ser direcionado para um Google Formulário. Lá você pode colocar seu e-mail, você pode fazer mais perguntas para mim, você pode dizer, eu quero orar por você, eu quero me dê mais informações, eu quero fazer uma viagem missionária para ir, alguma coisa do tipo. Você coloca lá o QR Code, não sei se vai dar certo por causa da claridade, mas depois eu posso transferir para você, mas você pode preencher esse formulário e eu posso manter o contato com você. Tá? Então, esse é o nosso cartão de oração e essa é o nosso relatório sobre o trabalho ali no Rio Grande do Sul. Quanto tempo eu ainda tenho? Não fale assim, não. Tá. Alguma pergunta? Não sei se pode abrir para pergunta, mas... Alguma pergunta antes que eu comece aqui?
Nesse especificamente, nós tínhamos um grupo de americanos. Então eles entravam na escola e nós fazíamos tipo aula de inglês dinâmica, do americano com o brasileiro. Então separava a sala de aula em 4, 5 estações, tinha alunos ali e esse grupo ia passando de cada estação falando um pouco sobre inglês, sobre a vida deles. E no final nós falávamos sobre o Life Center, que é o lugar onde nós nos reunimos, né? E eu dou aula numa dessas escolas. Então as pessoas sabiam quem era eu, sabiam que eu era pastor, e agora ficavam conhecendo sobre a igreja. E aí era a oportunidade, posteriormente, para poder compartilhar. Por exemplo, uma vez eu cheguei na escola, e aí uma jovem chegou assim, olha, estou muito feliz. Eu disse, uau, quem é essa pessoa? Que eu não conhecia, essa aluna. Quem é essa aluna e o que ela está falando, né? Eu estou muito feliz. Eu disse, eu também estou feliz. Você está feliz por quê? Porque eu comprei um violão e agora eu vou aprender a tocar violão para louvar a Deus. Eu disse, amém. Vamos, olha, lá na nossa igreja tem alguém que ensina violão. Você não quer, talvez, lá e assistir aula com ela e tudo? Aí disse, vamos ver, mas por enquanto eu vou aprender pela internet. Então parece que de alguma forma eles me identificam com alguém que conhece ao Senhor, ou alguém de uma igreja, e eles querem compartilhar alguma coisa comigo. Ou nesse sentido, ou no sentido de ajuda de relacionamentos, ou alguma coisa do tipo. Mas especificamente é assim. Dentro da sala de aula, toda a oportunidade que eu tenho, eu prego o evangelho. Eu falei sobre a água, eu falo do evangelho. Eu falei sobre o céu, eu falo do evangelho. Eu falei sobre química, eu falo do evangelho. Ou seja, sempre eu estou falando do evangelho na medida que eu posso. Então, basicamente, é assim. Agora, você pode fazer isso com esportes, você pode fazer clínicas de esportes, você pode fazer peças de teatro, tem que aproveitar algumas oportunidades, como Páscoa e etc. É fechado. Isso é resposta de oração, mas também tem estratégia. A gente diz que é da igreja, mas a gente não fala especificamente para o diretor que vamos pregar o evangelho, porque eles não querem. Né? Mas a escola lá, essa escola especificamente, ela tem sido por 2 anos já bem abertas para a gente. Já sempre quer que a gente vá, quando sempre. E os professores, inclusive, estão levando esse projeto para outras escolas. E aí tem alunos que fazem estágio em outra escola e aí ligam para a gente e dizem, olha, eu falei com a diretora aqui, pode trazer para a minha escola também? E aí a gente leva o grupo para lá. E aí isso faz com que a igreja se torne conhecida. Eu tenho pensado assim, quando você vai estar na rua e alguém te entrega um folheto de uma oficina, né? Por exemplo, uma oficina de carro. Aí alguém te entrega lá um folheto de oficina de carro. Você está precisando de um folheto de carro, de ajeitar o seu carro agora? Provavelmente não. Mas você não pega? Aí você pega e guarda, não é? Um dia, quando você precisar, você vai lembrar daquele folheto da oficina do carro, vai pegar aquele folheto e eu vou lá. Então, o que nós estamos fazendo agora, basicamente, é isso. Nós estamos dizendo assim, estamos aqui, pessoal. Estamos aqui, pessoal. Vocês precisam de Deus, estamos aqui. Porque na hora certa, vamos encontrar pessoas com necessidade na cabeça delas e nós vamos ter a oportunidade de levar o evangelho. Então, nós temos que fazer isso. No Eusébio, vocês têm que se tornar conhecidos. As pessoas precisam saber que aqui tem a igreja e que tem pessoas que podem ajudar. Não vai ser agora, talvez vai ser daqui a 10 anos, mas um dia vai chegar. E aí, nesse dia, vocês têm que estar prontos. E é o que a gente está tentando fazer por ali. A gente fez isso por exemplo, teve o ciclone lá, que muitas pessoas ficaram sem casa lá. Então, nós resolvemos, de uma hora para outra, assim, rápido, vamos abrir o nosso espaço. Oferecer sopa quente, cobertor, oferecer qualquer coisa e oferecer até estadia. Né? Nós não tivemos, assim, vamos dizer, muitas pessoas nos procurando, mas muitas pessoas da cidade foram deixar doações lá na igreja e uma pessoa precisou de um lugar para dormir. E aí nós recebemos ele na nossa casa, um irmão levou ele para a sua casa e ele passou a noite lá. Então é uma forma da igreja ser igreja dentro da cidade. As pessoas uma hora vão perceber, rapaz, ali tem uma igreja. E o pessoal é sério.
falam do Senhor, tem nos ajudado. Vamos lá falar com eles. E assim tem sido. Ok? Mais alguém? Então vamos lá, para vocês não ficarem com fome, né? Há quem diga, na verdade há uma expressão popular que diz assim: quem canta os males, espanta. Vocês conhecem, é? A música, né, no final das contas, é uma forma de nós expressarmos alguma coisa que nós estamos sentindo. Eu não sei vocês, mas quando nós cantamos a música que nós gostamos, geralmente estamos expressando aquilo que está no nosso coração. É uma alegria, é uma tristeza, seja o que for. A música, ela declara para as pessoas algo que faz parte de nós. Às vezes, nós vamos cantar, nós cantamos inclusive por vários motivos. Nós cantamos quando estamos tristes, com alegria, com saudade. Nós cantamos até às vezes quando não queremos cantar. Não sei aqui se ainda existe, né? Mas existia antigamente os carros dos vereadores, né? E eles passavam na rua e aí começavam a cantar, tocar aquela música. E aí, de repente, tu estava lá no banheiro cantando a música. Ao ponto que só um Salmo 119 decorado e citado para tirar essa música da cabeça. O que é impressionante, impregna na sua cabeça, né? Então nós cantamos dessa forma. Existem as músicas, por exemplo, que marcaram a nossa vida no namoro, a nossa juventude, marcaram o nosso casamento, né? No casamento, inclusive, a gente escolhe as músicas, né? A mulher vai entrar, a noiva vai entrar com a música X, o marido com o noivo com a música Y. Temos músicas que marcaram pessoas queridas, quando perdemos pessoas queridas, ou quando pessoas morreram. Músicas em momentos de glória, né? A Copa do Mundo, por exemplo, é um exemplo disso. Quando vai começar a Copa do Mundo, tu já sabe qual é a música, né? Aquela música emblemática ali que você tem ela na mente. E aquelas redes de televisão, elas começam a colocar essa música assim 6 meses antes, que pra quê? Porque na hora que começa a Copa do Mundo, você nunca assistiu futebol na vida, você vai lá assistir. Porque você quer ver o Brasil, você é brasileiro até o fim, quando começa a Copa do Mundo. É a música, é o poder da música. O texto de hoje fala também de um povo que cantou. E cantou para expressar aquilo que Deus de fato era. Ele não só cantou, mas também convocou o povo a cantar, a fim de que as pessoas também pudessem cantar este cântico. O salmo que eu gostaria de refletir com vocês nessa manhã, não vou me deter nele todo, mas em alguns versículos, ele nos ajuda a compreender sobre essa questão. A questão do novo cântico. Salmo 96. O Salmo 96, ele expressa um cântico por uma nova experiência, um cântico que expressa um novo começo, uma nova partida, um cântico que renova o cântico antigo. Entender o contexto do Salmo 96 nos ajudará a ler esse salmo e compreender as suas verdades de uma maneira melhor. Então, o Salmo 96, antes da leitura, ele é um salmo cujo autor nós não sabemos quem foi. O cântico ou a poesia que foi escrita ali, nós sabemos quem foi. É um salmo de Davi, é um cântico de Davi. No contexto em que ele foi escrito pela primeira vez, esse cântico de Davi ele foi escrito quando a arca voltou para Israel. Lembra que os filisteus, os principais inimigos de Israel até hoje, eles roubaram a arca, levaram a arca, e agora Israel estava sem a arca. A arca representa o quê? A presença de Deus. A arca representa o poder de Deus cuidando do povo, a bondade de Deus, a soberania de Deus. Então a arca agora volta naquele tempo. E quando a arca volta, Davi convoca o povo a cantar esse novo cântico. Esse cântico deveria ser entoado a Deus,
mas não somente entoado entre as quatro paredes daqueles acampamentos, ou entre o povo que estava no acampamento, mas deveria ser entoado de tal forma que os outros povos, as outras pessoas também deveriam entoar esse cântico, reconhecendo que o Deus de Israel é o Deus de Israel, o Todo-Poderoso. Então o Salmo 96, apesar de não termos o reconhecimento de quem foi realmente escreveu, ele é escrito não no tempo de Davi, mas no tempo após o cativeiro babilônico. 70 anos foi o tempo que o povo de Israel permaneceu preso. O povo de Israel não tinha exército que teria capacidade de enfrentar os seus opressores. São 70 anos, então, sendo oprimidos, longe da sua terra para adoração. São 70 anos onde eles viram pessoas morrendo, onde aparentemente, em muitos momentos, não havia a presença da bondade de Deus ou a soberania de Deus. Mas existia um povo ali, o grupo de Israel, que entendia que Deus era soberano, que Deus tinha os seus propósitos e seus planos. E por meio do poder de Deus, que já havia prometido sobre isso, o povo de Israel é liberto. 70 anos depois. E aí o povo, ao ser libertado deste cativeiro, o que eles vão fazer? Entoar um novo cântico. Não só entoar, eles vão convocar o povo de Israel, mas que todos os povos também entoem esse novo cântico, a fim de compreenderem que o Deus que libertou o povo do cativeiro é o Deus de Israel. E só ele deve ser louvado, bendito e glorificado. Então, o contexto deste cântico é esse. Vamos ler aqui e vamos entender um pouco do que aconteceu. Diz então o Salmo 96: Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez o céu. Vamos parar aqui. Então o verso 1 começa então nos dizendo com um imperativo. Ele diz: cantem ao Senhor um novo cântico. Que cântico é esse? Quem deve cantar esse cântico? O verso 1 nos diz: cantem este novo cântico todos os habitantes da terra. Todas as pessoas estão sendo convocadas para entoar esse novo cântico. Esse novo cântico, ele tem um escrito, ele tem um conteúdo. E ele representa algo que o povo está sentindo agora. Representa a sensação da liberdade que foi ocasionada pelo poder de Deus. Então eles estão dizendo: olha, todos nós devemos cantar a Deus esse novo cântico, um cântico que agora expressa a liberdade no Senhor. Todos, não só nós, mas os povos ao redor também devem entoar esse cântico, o cântico ao Deus de Israel. O verso 2 diz então: cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Diga então que o nome dele é bom. Depois de 70 anos de escravidão, o conteúdo do nosso cântico, independente daquilo que aconteceu, das mortes que sofremos, das circunstâncias que passamos, daquilo que estamos enfrentando, o que devemos entoar ao nosso Deus é que Ele é bom. Meus irmãos, é muito fácil compreender a soberania de Deus, concorda?
Rapaz, a gente concluía aqui que Deus é soberano, que Ele cuida de todas as coisas, que mesmo quando a gente pensa que está errado, assim, Ele está cuidando, Ele está sustentando tudo. É fácil. Mas me diga, como dizer que Deus é bom quando as pessoas mais queridas, a nossa família, se vai? Como? Como dizer que Deus é bom quando as coisas estão difíceis? Nós não estamos falando de um povo que estava ali no calor do Ceará e foi lá para o frio do Rio Grande do Sul e agora estava comemorando. Nós não estamos falando de um povo que estava com a gripe e agora está bom. Nós estamos falando de um povo que passou 70 anos escravos, perderam pessoas de suas famílias, enfrentaram provavelmente fome, frio. Estamos falando de pessoas que estavam vivendo uma circunstância difícil. Mas agora eles foram livres. Então eles agora são convocados a expressar a bondade de Deus. É realmente difícil dizer que Deus é bom quando tudo está ruim, não é? Mas nós precisamos compreender que os desígnios de Deus, nós não podemos compreender todos. E assim nós podemos concluir que Deus de fato é bom. Muitas vezes nós vamos passar por problemas e nós nunca vamos de fato descobrir ou compreender por que estamos passando por eles. Mas isso não retira a bondade de Deus. Porque no momento oportuno, seja aqui ou na verdadeira esperança que nós temos, nós vamos ver a bondade de Deus. Sim ou não? Porque a nossa esperança, ela não se resume às coisas desta vida. Aqueles que pensam que a nossa esperança se resume às coisas desta vida, são os mais dignos de compaixão. São os mais precisam de misericórdia. Há então um chamado, uma convocação para dizermos que o nome de Deus é bom. Ele ainda diz: cada dia proclamem a sua salvação. Algumas pessoas, às vezes, pegam esse texto aqui e diretamente aplicam, dizendo assim: tá vendo? Todos os dias nós temos que proclamar a salvação. Aqui, ó, o Evangelho do o Antigo Testamento está dizendo isso para nós. Vamos então proclamar o Evangelho, vamos sair pregando. Ok, eu posso aplicar isso aqui, mas eu quero que você entenda o que é essa proclamação aqui. O que está acontecendo com o povo de Israel? Eles acabaram de ser salvos. Salvos de quê? 70 anos de escravidão. O que eles estão proclamando? Ei, nações! Tá vendo? É o meu Deus que me salvou. É o Deus de Israel. Nós estamos agora entoando que Ele é bom. Vocês não estavam dizendo que Ele não existia? Vocês não estavam dizendo que Ele era ruim ou mau? É o meu Deus. É o Deus de Israel. É o Deus de Abraão. É o Deus que tirou o povo do Egito. É o Deus que trouxe a arca de volta para o seu povo. É o nosso Deus. Eles estão falando daquilo que Deus é. O Salvador. Não é o Evangelho em si. Obviamente nós podemos aplicar, porque é isso que vamos fazer. Porque a condição de Israel é praticamente a nossa mesma condição. Antes de Cristo. Antes de Cristo nós vivíamos aonde? No Império das Trevas. Tínhamos poder para poder nos desamarrar do pecado e agora correr para Deus? Não. Não tínhamos poder para isso. Na verdade, o texto diz que nós nem queríamos. Mas por ação
exclusiva de Deus por meio da sua graça em nossas vidas, ele nos transporta do império das trevas e nos leva para o reino do seu amor, obra graciosa e misericórdia de Deus exclusiva. Nós não tínhamos nada, não tínhamos como. Se nós pensarmos um pouco, ou refletirmos um pouco, comparando o povo de Israel no cativeiro, nossas vidas antes de Cristo, o que Deus fez com Israel, o que Deus tem feito em nossas vidas, então a conclusão mais óbvia qual era? Vamos cantar um novo cântico. Vamos dizer, ei, o meu Deus é o Deus bom. Vamos proclamar a salvação de Deus, que Ele fez na sua vida. Ele te libertou do pecado. Ele te libertou, te transportou do império das trevas para o reino do seu amor. Ele te deu esperança de uma vida eterna. Então, por isso, nós podemos anunciar, proclamar, sem vergonha, aquilo que Deus fez. Porque as pessoas estão aí, falando mal de Deus. Estão dizendo muitas vezes que nós somos pessoas quadradas ao sistema, ao mundo. Somos pessoas loucas. Somos! Porque amamos a Deus. Porque Ele é bom. Porque Ele é soberano. O verso 3 ainda continua: anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Meus irmãos, constantemente Deus tem sido ativo na sua vida. Isaías 40 diz que Deus é incansável. Ele diz que os jovens, eles se cansam, ficam exaustos, mas Deus não para. A obra de Deus em nossas vidas, ela é constante. Você pode até não perceber. Você pode até ser ingrato e não ver. Mas Deus está trabalhando na sua vida, na minha vida, constantemente. Então você tem o que falar para as pessoas. Você tem o que falar para as pessoas em termos daquilo que Deus é. Anunciar as glórias ou as coisas maravilhosas que Ele tem feito em suas vidas. Seja poucas coisas, pequenos detalhes. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. O verso 4 ele ainda diz os motivos, por quê? Por que devemos cantar um novo cântico? Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível que todos os deuses. E aqui ele faz um jogo de palavras, tentando talvez explicar por que ele é o mais temível de que todos os deuses. Ele diz no verso 5, todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Ele está dizendo assim, o que as pessoas entendem como Deus não existem. Mas o Deus que estamos proclamando, o Deus que estamos exaltando, o Deus que estamos anunciando, Ele é o Deus que fez todas as coisas. Ele é o Deus que criou tudo. Em Isaías 40 ele vai dizer, ergam os olhos para os céus e vejam. E perguntem, na verdade, quem foi que criou todas as coisas? Eu criei todas as coisas. Mas esses deuses não passam de ídolos. Cantar um novo cântico ao Senhor, a proclamação do novo cântico ao Senhor, é um cântico que expressa aquilo que Deus fez por nós. Esse termo novo cântico, ele também vai se repetir lá em Apocalipse capítulo 5. Quem é que lembra? Apocalipse capítulo 5, João está tendo a visão e ele encontra o livro, mas é dito, ninguém consegue abrir o livro. Lembra dessa cena?
Ninguém consegue abrir o livro. Apocalipse capítulo 5. Podemos até ir lá rapidinho. Apocalipse capítulo 5. Ele diz: então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Consegue perceber a mesma situação de impotência? Não havia ninguém para abrir o livro. Impotência, incapacidade de fazer algo por si mesmo. Mas o que acontece em seguida? Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um novo cântico. Olha o novo cântico. Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue comprastes para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Um novo cântico foi entoado no céu, quando o próprio Senhor Jesus pegou o livro e abriu. Meus irmãos, como eu estava dizendo, e para finalizar, quando pensamos em missões, quando pensamos em obedecer aquilo que Deus nos ordena, temos que ter em mente esse cântico, ou essa convocação. Da mesma forma que Israel foi liberto do cativeiro babilônico e agora estava chamando as pessoas para cantar um novo cântico, a fim de que todos pudessem cantar esse cântico por reconhecer a grandeza de Deus, pelo que ele fez por Israel, nós também fomos transportados do império das trevas para o reino do amor dele. Não havia nada em nós que pudéssemos fazer, mas ele fez. Então nós somos convocados para fazer o quê? Para fazer o quê? Não, cantar um novo cântico. Agora, o que tem nesse novo cântico? A salvação que ele fez em você. Se você foi alcançado pelo sangue de Jesus, a cadeira onde vocês estão é o último lugar que vocês deveriam estar. Em que sentido eu estou falando isso? No sentido de estar ativamente cantando um novo cântico, proclamando aquilo que ele fez na sua vida e na minha vida. Que essa igreja possa ser conhecida aqui. Não simplesmente como, mais uma igreja. Não. Mas a igreja que proclama um novo cântico. Amém?